Então, boa noite, bem-vindas aqui para a nossa segunda aula do curso de matemática. Vou passar a palavra para a Laida. Acho que funcionou bem o nosso formato da semana passada, né, da gente aproveitar bem esse tempo aqui da aula de segunda para ter essa explanação. Eu sei que surgem muitas dúvidas, né, e a gente vai tentar atendê-las na quarta-feira, daí vai atendê-las na quarta-feira, que é o nosso espaço dedicado para essas respostas e esses esclarecimentos das dúvidas. Acho que fica bem organizado assim. Então, a gente fez um ritmo aqui de segunda, quarta e sexta, né? Então, na segunda, a gente tem essa explanação bem, assim, aprofundada, com tranquilidade, assim, para conseguir fazer um fluxo por todos os pontos. Na quarta, esse nosso encontro para contemplar as dúvidas, e na sexta a gente manda aquele material, todo mundo recebeu, né, o material lá no grupo de WhatsApp, em PDF. É bom, a gente decidiu até mandar na sexta, porque eventualmente a gente pode modificar o material ao longo da semana de acordo com as necessidades que forem surgindo de vocês aí durante a semana. A gente pode complementar com alguma imagem, com alguma sugestão. Então, combinamos assim, tá bom? Vou passar a palavra para a Laida, e bom curso aí, bons estudos para todos. Boa noite, estão me ouvindo bem? Que bom. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai para o segundo ano. E essa é uma época, a gente fala de época de conteúdo e a gente fala de época dentro de uma escola Waldorf, de época que segue as estações ou as festividades também. E a gente agora está numa época que a gente faz um monte de coisa muito diferente com as crianças, e a minha turma sempre amou essa época. É uma época da coragem, a época dos desafios, a época de Micael. Então, para começar, eu trouxe um verso de Micael. Antes da gente entrar no conteúdo, vou recitar esse verso. O Steiner chama esse verso de pensamento para a era de Micael. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentidos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. E temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos de aprender nessa era, a saber viver em pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Muito bem. Então, eu vou começar, como eu comecei na semana passada, que é olhando para essa criança. Como essa criança que chega para o segundo ano. Então, agora ela já tem 8 anos, ou já está para fazer, ou acabou de fazer 8 anos, né? E com certeza ela se sente muito mais íntima desse ambiente. Ela se sente mais íntima com esse educador, com essa educadora. Claro que eu estou considerando as múltiplas possibilidades que a gente está lidando nessa turma, porque é uma turma com 70 e tantas pessoas e com perfis, né, muito distintos. Então, a gente está olhando para essas crianças de segundo ano e eu estou considerando essas diferenças, essas nuances da turma toda. Então, tem criança que vai estar com a mãe ou com o pai em casa, e tem outros que vai estar com seu professor de classe, que está seguindo com ele essa jornada, tem outros que vão estar mudando,
Mas isso não importa, porque agora eu quero olhar muito mais para a criança. Em alguns momentos eu vou destacar essa relação entre ela e o que o Steiner chama de autoridade amada, que é um jeito de chamar esse educador que é muito especial e que a gente pode aprofundar muito para entender, porque a gente lida com o nome autoridade de um jeito bem diferente do Steiner. Então ela com certeza ela já tem mais intimidade com esse ambiente escolar, né? Mesmo que não seja uma escola, ou mesmo que não seja uma escola Waldorf. É uma criança que ainda tem um pezinho ali no primeiro ano. E o primeiro ano aqui, ele vai simbolizar aquele lugar de fantasia, um lugar com um véuzinho, assim, protegendo, um véuzinho o tempo todo, mantendo aquele círculo, aquela unidade, aquela comunhão. No segundo ano, ele ainda tem um pezinho ali, mas ele já... O que tem lá fora? Ele está curioso, ele já está se sentindo chamado por aquele mundo, mas ainda tem uma coisa assim de encantamento, como se só o que fala com os olhos dele chamasse. Ele ainda não vê, como no terceiro ano, o que é desafiador, o que é duro, o que é difícil, o que é estranho. Ele não vê isso ainda. Então é importante destacar esse pezinho ali, sabe? No primeiro ano ainda, que mantém ele ainda protegido nesse véuzinho de fantasia de alguma forma. Sua motricidade, ela foi trabalhada ao longo de todo o primeiro ano, e agora, depois das férias, a gente sente muito isso, porque parece que germinou ali durante aquele período, né, naquela estufinha da família, e aí eles voltam super. Você sente uma coisa rítmica, de equilíbrio, na motricidade, percebe várias mudanças em relação à organização dele com o seu corpo e com o seu espaço. Então, tem várias crianças que até o final do primeiro ano ainda estão distribuindo as coisas bem caóticas no caderno, por exemplo. E chega no segundo ano, você fala, nossa, agora encaixou. Tá? Uma outra coisa bem característica das crianças no segundo ano é uma... imagina a criança do primeiro como um círculo redondinho, uma unidade. O segundo ano é como se essa unidade ela se partisse, mas não num sentido de ruptura, de dor, de perda, e mais num sentido de dualidade, de polaridade, é mais num sentido yin e yang. A criança, de repente, ela começa a perceber sentimentos e sensações dentro dela que tem a ver com o despertar da sua astralidade, do seu corpo astral, que tem a ver com o seu corpo de sensações. A gente tem esse corpo assim como os animais. Então, quando o Steiner ele fala que a natureza humana ela tem 4 corpos, para a gente é muito fácil reconhecer o corpo físico, né? E o Steiner ele relaciona esse corpo com o reino mineral, os nossos ossinhos, né? A nossa essa característica nossa de sair um sopro de vida dali de dentro, vira poeira. Vai demorar um pouco mais de tempo, de repente, que uma fruta, do que uma planta, mas vai virar. Vai virar terra de novo, vai virar adubo de novo. Esse é o corpo físico. E para muitos, esse é o único corpo. Mas dentro desse caminho, né, esse caminho antroposófico, que a pedagogia Waldorf está inserida, a gente tem 4. Em algum momento na primeira aula, eu falei para vocês assim, olha, tem um corpo de vitalidade e ele é como o das plantas. E o Steiner, ele traz algumas imagens que fica muito claro isso. Quando a planta está murchinha,
Ela conta pra gente, eu tô desvitalizada e eu tô sem água. E aí a gente vai lá e bota uma aguinha nela, passa um tempinho e ela já, tchan, tchan. Tem uma parte nossa que é como a planta também. Quando a gente acorda, a gente está igual, né, uma frutinha viçosa, uma frutinha cheinha de água, né, desperta, interessados pela vida, cheios de energia, e no final do dia já virou uva passa, né, gente? Dependendo do dia, então a gente já está cansado, sem água, desvitalizado. Então, como uma plantinha, é o nosso corpo dos fluidos, o nosso corpo do metabolismo. E é um corpo que se desprende do nosso interior, porque a gente nasce achando que está pronto, mas a gente não está. O primeiro setênio todo, a criança ainda está finalizando essa construção dos órgãos. E quem faz isso é esse corpo, é um corpo de vitalidade. E quando a gente vê que a criança está trocando os dentinhos, ela está contando para a gente assim, olha, o meu corpo de vitalidade, o meu corpo etérico está disponível para eu aprender. Agora eu posso ir para o mundo do grau, agora eu posso me alfabetizar. Só que ela não fala isso com palavras, ela fala isso, ó, por uma atitude, com certeza, porque a culminância disso é a troca dos dentes. Mas a gente vai reconhecer essa prontidão de muitas outras formas. Só que o assunto prontidão escolar, dentro do contexto Waldorf, seria um outro curso. Então, eu não vou me aprofundar nisso, tá? Então, eu vou trazer esse símbolo do dentinho. E tem um outro corpo, que é o corpo das sensações, o corpo das emoções, que é o corpo astral. Ele só se libera completamente lá pelos 14, 15 anos, e a criança, que nessa altura já é um jovenzinho, conta isso pra gente também. Ela conta isso pra gente quando começam a aparecer pelinhos no menino. Ele fala, mãe, o meu agora acabou de passar por isso. Mãe, eu tô cheio de pelo no sovaco. E aí eles ficam, né? E aí de repente ele vê um gogozão assim, e aí a voz de repente mudou, e aí quem fica muito tempo longe, né, fica, nossa! Um amigo dele mandou um áudio que a gente adora ouvir, que ele fala, João Moreno, hein? Que presença! Essa voz, hein, cara? E ele fica todo se achando, né? Achando que... Isso é o jeitinho do corpo desse jovem, e a menina também vai acontecer, né? Ela vai ter sua primeira lua, ela vai, né, vai começar a ter um monte de mudanças, que é o corpo astral contando pra gente, olha, cheguei, tá? E a gente vai perceber essas manifestações no corpo físico e vai perceber isso nas emoções, naqueles destemperos bem característicos, né, dos 15, 16 anos. De repente, uma porta bate na tua cara e tu fala, meu Deus, aquela criança, peraí, o que aconteceu? Era tão fofinho. E agora já está cheio de si, né, e é um jeitinho de experimentar a fala e o comportamento. Isso tudo ainda é lá na frente. Isso é lá na frente, isso é lá nos 14, 15 anos que a gente vai sentir mesmo esse terceiro corpinho se encaixando de verdade. Mas com 8 anos, é como se pela primeira vez a criança reconhecesse que tem um bichinho dentro dela. O Steiner, ele traz uma imagem do corpo astral como o nosso cavalo indomável, nosso potro selvagem. E aí é muito interessante a gente pensar também que a criança, ela reconhece isso como se ela tivesse um bichinho lá dentro. E esse bichinho, ele vai ser diferente de criança para criança. Tem criança que vai ser um leão e de repente ela vai se ver envolvida né, pela fúria, pela raiva, vai perder o controle. De repente vai ser uma raposinha, de repente vai, tá? Cada um é do seu jeitinho, cada um com o seu temperamento, com a sua história. E só para finalizar, eu vou dar 2 passos para frente e vou voltar para os 8 anos. Só para ninguém ficar assim, mas espera aí, a Laida não falou do quarto corpo. Quem é o quarto?
O quarto, o Steiner fala que é o corpo do eu, o nosso juízo, né? A nossa âncora, aquele que sabe para que estamos predestinados. E, e ele realmente chega quando a gente tem 21 anos. Ele está lá o tempo todo. E dependendo do temperamento, do tipo constitucional da criança, a gente vai perceber esse eu querendo. Com 3 anos, a gente já sente muita presença dele. Mas ele realmente chega e ocupa o seu espaço e se disponibiliza lá nos 21 anos. E isso pode trazer infinitas reflexões, muitíssimo pertinentes para a gente, que expõe a nossa juventude toda a escolher, muitas vezes, a sua vocação, a sua profissão, entrar numa faculdade antes disso. Que capacidade será que eles têm de realmente fazer isso? Sem o seu juízo, sem o seu fiel escudeiro disponível, né? Muito bem. Lá nos 8 anos, então, ela sente a criança opa, que engraçado, tem um bichinho aqui dentro, que às vezes quer fazer umas coisas estranhas. E como a moral, ela ainda também não chegou, porque isso é uma construção. Eu imito a moralidade e ela me habita com o tempo, conforme eu vou repetindo. Ah, tá. Então tá. Então, quando acontece isso, a minha mãe faz aquilo, o meu pai faz aquilo, a minha professora. E ele vai criando um repertório de referências. Mas dependendo de onde ele está, isso pode se flexibilizar bastante, né? Então ele vai sentir essa polaridade, essa dualidade. De um lado tem um bichinho e do outro lado tem a criança que entende. Quando a professora fala, conduz uma coisa, quando a mãe diz, não, mas não faça assim com teu irmão. Né? E escuta o que a mamãe está falando. Quando ela fala, ah, tá, é. E aí ele consegue controlar. Mas de alguma forma ele precisa experimentar isso. E experimentar isso pode ser, eu não vou falar abusivo, porque não é de abusar, mas talvez seja atropelar, talvez seja passar do limite com o outro, com o território do outro. Então, a experimentação, ela não precisa ser tão vivencial. Ela pode ser, e o convite é esse, no mundo da imaginação, no mundo da fantasia. Então, no primeiro ano, a gente conta para as crianças os contos de fadas porque elas estão mergulhadas naquele mundo, onde tudo é possível e onde todos aqueles símbolos fazem muito sentido. E no segundo ano, a história anímica, o leitinho para a alma, são as fábulas, para eles terem essa referência de... Só que é interessante destacar que assim, a gente não vai contar a fábula, e aqui a gente tem total liberdade para, de novo, construir o nosso repertório. Por que é fábula? Porque a gente está nutrindo o bichinho da criança. Ah, mas precisa ser a fábula do Esopo? Não. Ah, eu quero pesquisar fábulas de povos originários, eu quero pesquisar fábulas africanas, eu quero pesquisar e quero trazer. Só por que eu faço isso? O como eu vou fazer isso é aquela velha máxima de vamos cultivar a liberdade do educador de construir esse repertório, porque precisa estar muito bem definido dentro dele aquilo ali. Mas lembrem-se, eu falei dualidade, eu falei polaridade. Então, cadê a outra ponta? Qual é a outra ponta do bichinho? Qual é a ponta, o que contrapõe com essa raposinha? O que contrapõe com o animal que mora dentro da gente? É um ser humano, que o Steiner diz, um ser humano digno de ser imitado, um ser humano muito saudável, um ser humano muito puro, que em algum lugar da sua história representou o máximo
de inteireza, de integridade que um ser humano pode manifestar. Uma outra forma de chamar isso é os homens ou as mulheres santas. E aí vão ter muitas referências, mas é, é muito comum contar histórias de São Francisco nessa época. Essa referência, né? Que referência é essa? Ai, nossa, mas pode acontecer, né? Nossa, mas eu não conheço a história de São Francisco, eu não me identifico com São Francisco. Quem que eu vou procurar que simbolize isso? Essa integridade, essa inteireza, uma comunhão com a natureza. Aí a gente pode destacar vários simbolismos dentro do São Francisco, e mesmo que eu não queira, porque eu acho bem importante a coisa fazer sentido, sabe? Eu nasci em São Francisco de Assis. O meu marido é um Francisco assim, das árvores, da bicharada, então eu tô São Francisco sempre foi muito vivo na minha casa. Então, quando eu ouvi essa história, eu falei, nossa, tá para mim. Vai ser muito fácil, eu já sabia de cor várias histórias, né, de São Francisco. Mas pode acontecer, né? De, nossa, mas eu não me identifico. Com quem eu me identifico? Porque isso precisa ser verdadeiro, muito verdadeiro, dentro do educador. Uma outra referência para mim muito forte que chegou para as minhas turmas foi São João. E tem muito professor e professora, né, até na minha escola, que falava, nossa, mas São João, o que você vai falar de São João, menina? Não era São Francisco? E aí eu acho bem importante, assim, não tem que ser, não tem que ser, né, porque senão a gente tropeça num lugar que é muito danadinho, que é bem característico de adulto, que é mas onde é que está a cartilinha? E as gavetinhas? E os rótulozinhos? E na primeira aula eu fiz questão de reforçar, assim, ser educador Waldorf, dentro de escola Waldorf ou não, quando eu escolho esse caminho, eu estou escolhendo o trabalho, eu estou escolhendo dificuldade, eu estou escolhendo me refazer, me dedicar, estar inteiro o tempo todo. Então, eu sinto muito se eu decepciono quando eu digo não tem cartilha. Não tem cartilha. Tem fundamento, mas não tem cartilha. Cada um pode escolher as suas estratégias, os seus caminhos, tá? Então, essa dualidade, essa dicotomia que mora dentro das crianças, ela exige muita sensibilidade da nossa parte. Por quê? Porque agora as crianças, elas já têm uma intimidade com a gente. Elas já entenderam como as coisas funcionam. Então, quando você faz o verso da manhã, de repente, todas estão ali super dedicadas e super concentradas fazendo o verso da manhã. Elas já sabem como a coisa funciona. E aí a gente tem um pouco mais ainda de responsabilidade, né? Porque aí agora qualquer coisa que eu fizer, elas vão entender como uma coisa boa e digna de ser imitada, porque é a minha prof que está fazendo. Então, isso tem um lado que é muito bom, que é as coisas já têm um ritmo e as coisas têm mais responsabilidade para mim. Eu preciso meditar mais sobre o que trazer, sobre as imagens que eu trago, sobre a veracidade, né? Sobre a inteireza que eu me dedico para as coisas. Essa é fundamentalmente a criança de segundo ano. Ela está mais prontinha, ela está mais esperta, ela está mais disponível para o processo de aprendizagem, mas ela tem como essa separação dentro dela, que precisa ser cuidada, tá? Que a gente precisa estar atento. Então foi muito bom, porque até apareceu lá no grupo uma
uma oportunidade muito boa para na quarta-feira eu explorar um pouco esse assunto dos limites e das negociações e acalmar as crianças e que isso vai acontecer, que agora os bichinhos eles, né, estão mais exaltados, as crianças já estão mais, opa, isso vai acontecer muito mais na sala de segundo ano do que na de primeiro ano, com certeza. Muito bem. Há eh, um destaque em relação ao a criança mais prontinha, a criança mais disponível, a criança mais atenta, mais consciente, mais acordada para o conteúdo, é não esqueçam o pezinho lá no primeiro ano. Não esquece isso. Não esquece de permear de fantasia, de beleza. Por quê? Senão fica muito conceito, muito ressecado. E ela ainda precisa disso. Então é por isso que agora, quando a gente realmente mergulhar no conteúdo da matemática do segundo ano, vocês vão perceber que é tudo com muita brincadeira. Tem uma forma de apresentar que leva isso em consideração, assim, como eu vou cativar, como que eu ainda vou, né, manter essas crianças conectadas comigo de uma maneira que já não é mais tão sonho, mas ainda está nesse mundo, né, de fantasia. O segundo, vamos partir do pressuposto de que no final do primeiro ano, as crianças estão apresentadas às operações. As operações são todas deitadinhas ainda, elas não estão verticalizadas, ainda não tem a coisa de pedir emprestado para o vizinho, não tem o armar a conta, não chegou, mas ela já consegue, principalmente com muitos materiais concretos e com imagens bonitas na lousa, reconhecer as 4 operações. Mesmo que vocês não tenham sistematizado do 1 até o 100, ela já vai até o 100, ou pulando corda, ou brincando, ou contando coisas, ou pulando, ela já consegue chegar até o 100, e ela entende a estrutura das famílias. Então, se você, no final do primeiro ano, é muito interessante que a criança saiba mais ou menos onde está ali. O que é 87? Ah, ele está lá na família do 80, ele está mais perto do 100 do que do 1, né? Ele é vizinho do 86. Então, a criança já, opa, mesmo que na hora de escrever, talvez ele pare um pouco para pensar. Como é que é 80? Tá tudo bem. Como é que é essa sistematização? Ele ainda ficar meio reticente, talvez inseguro, tá tudo bem. Mas ele vai até o 100. Sistematizando no caderno, seria muito bom que já tivesse ido até os 50. Crescendo, decrescendo, né? Esses exemplos todos. Muito bem. Isso é mais ou menos o que se espera. Com alguma coisinha ou outra, mas isso é assim, estou partindo do pressuposto que as crianças estão aqui. E agora a gente precisa avançar, porque lá no terceiro ano a gente vai verticalizar as contas, lá no quarto tem as frações, lá no quinto tem as decimais. Então, eu acho importante a gente o tempo todo ter um acordadinho dentro da gente como educador, não só até onde a gente precisa chegar no final do ano que a gente está com as crianças, mas também da jornada. Vamos considerar o primeiro ciclo do ensino fundamental como a nossa primeira jornada, né, de alfabetização, de consolidação aí, de estruturar o ensino, a dinâmica de escolaridade, né, e de aprendizado aonde a gente estiver com as crianças. Então, as crianças no segundo estão chegando desse lugar, e agora o mais importante é quem são os carros-chefes? Pensa no carnaval, né? Não tem a coisa não tem aqueles, os que são mais importantes, os que têm mais alegoria e os mais importantes são o tempo e a tabuada, dentro do mundo da matemática, tá? E, inclusive, um faz um gancho para o outro, né?
Porque para eu entender o tempo, para eu entender o relógio, eu preciso ser super fera na tabuada dos 5, porque os minutos eles falam nessa língua da tabuada dos 5, que é o mundo dos minutos, né? Muito bem. Uma consideração em relação ao tempo. Tem uma forma de fazer dentro da pedagogia Waldorf que eu acho muito linda, que é ir do maior de tudo e vai ficando pequenininho, e vai ficando mais concentrado. É como se começasse no mais amplo, no mais fácil de reconhecer, no que eu mais vivencio, até eu ir, recorto um pouquinho menor, e agora um pouco menor, e agora um pouco menor, até chegar, de repente, numa coisa que eu, inclusive, nem sei dominar, como é o relógio. O que é o mais amplo de tudo, se a gente for pensar em tempo? As estações do ano. As 4 fases do ano que tem dentro de si os meses. Mas para entender a estrutura do ano, para uma criança de 2º ano, se a gente fala das estações, dependendo de onde ela mora, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. É claro que para as crianças que são mais urbanas, elas vão precisar de mais repertório, elas vão precisar de mais referência. A gente vai ter mais um trabalhinho ali, né, para acordar elas para a natureza. Mas isso é saúde. Isso é trabalho para a gente, mas é saúde para as crianças. Para uma criança que está numa transição entre a cidade e um ambiente mais rural, isso já vai ficando muito fácil. Mas é importante eu destacar para vocês assim que a minha realidade ela é rural, né? As minhas 2 turmas eu cuidei dentro de uma escola rural e num contexto rural. Então, as 4 estações praticamente não me deram trabalho, porque elas reconheciam a estação das flores, a época que é um pouco mais quente, né? Teresópolis é muito frio, então o inverno todo mundo sabe quando está chegando, porque ele, ele vem com tudo. Então, eu sinto que o que talvez tenha dado um pouco mais de trabalho para criar repertório, para criar referência para as crianças, foi o outono. Por quê? Mesmo que a gente não queira, é importante a gente olhar para isso. A gente vive num mundo multidiverso, mas onde a representatividade de toda essa diversidade, ela é muito limitada ainda. Então tem muita criança que fica, mas não tem folha caindo. Não pode ser outono, prof. Por que ela está falando de folha caindo e folha vermelha e esse tipo de árvore que tem lá na Europa? Que aqui pode até ter, né? A gente até tinha uma específica, que é o caqui, para eu exemplificar para as crianças. Mas isso não era um exemplo que estava introjetado nelas. Então, criar essas referências, né? Quando a gente estava no verão, as crianças queriam fazer cenas de Natal com árvore, com neve, com o Papai Noel todo, sabe? Por quê? Porque aquilo está no imaginário delas. Claro que tá. Das propagandas e dos desenhos animados. E aí a gente precisava, opa, vamos conversar sobre isso, né? Mas como que é na tua casa no Natal, né? A gente não tá todo tapado de roupa. Tá super quente, até aqui em Teresópolis. Não vamos representar isso nos nossos desenhos? Né? Então, a gente trazer... E nunca vai ser por um caminho, isso está errado, ou não é assim. É sempre um caminho do sim, né? Um caminho eu entendo como um caminho positivo, um caminho propositivo, que é um caminho de eu mostrar outra possibilidade e ele naturalmente se voltar para outra coisa.
Mas para isso eu não preciso dizer não é assim, não é esse jeito, não, esse está errado, né? Que é um pouco a escola da onde a gente muitas vezes vem, né? Então, eu achei interessante destacar isso também. Então, a gente está lá nas 4 estações e a gente vai diminuindo esse foco com as crianças. Mas, Laida, como que isso poderia ser uma época de matemática? Como eu poderia estar trabalhando a matemática com as crianças e observando a natureza e observando as 4 estações e não fazer um caderno de letras, por exemplo, que também é um caminho. Ah, não, eu posso escolher esse tipo de tema, esse tipo de conteúdo, eu poderia escolher se eu quero que seja letras ou matemática. Se eu quero que seja matemática, o que eu poderia estar trabalhando? Revisando todas as 4 operações, eu poderia estar fazendo exploração pelo sítio ou pela vizinhança, ou pedindo para que as crianças trouxessem material concreto de casa para colocá-las mais proativas em casa, eh, fazendo muitos histórias e problemas que tenham a ver com aquilo, né? Ah, então a gente está falando do verão. Que tipo de cena, que tipo de história a gente poderia inserir contas e cálculo mental e brincadeiras na roda? Ah, então a gente poderia pensar num fortalecimento do que a gente já aprendeu no primeiro ano, criando um terreno para a novidade. O que é a novidade? O relógio. O relógio é a novidade, o relógio é o conteúdo de segundo ano que eu preciso chegar, tá? Então, eu estou lá nas 4 estações, passei pelos 12 meses, cheguei aonde? Nas semanas. Tem professor que ainda dá uma escapulida e apresenta as fases da lua, tem professor que não, que já vai para as semanas, e dentro da semana, o dia e a noite, e aí eu finalmente chego nas horas. E o jeitinho de apresentar as horas, ele pode ser super lúdico. Tem criança que no segundo ano vai chegar já com o relógio digital no pulso, né? Vai falar, não, prof, mas esse aí de ponteiro é muito complicado. Esse de ponteiro aí eu não... E aí você fica, nossa, e mesmo num ambiente onde os pais estão mais ligados em mídias, em tecnologia, vai acontecer de criança com 8 anos já ter seu celular e de já estar super íntimo com o mundo digital e com a hora digital. Mas aí vamos um pouco mais, né? Vamos no ponteiro primeiro. Uma coisa que pode atrair as crianças mais modernas, né, e que estão muito conectadas ali com o telefone digital, e é apresentar relógios e formas de medir o tempo muito antigas. Então, a gente fazer um relógio de sol juntos, a gente ter uma ampola bonita na sala, a gente fazer formas diferentes de medir o tempo. Isso dentro da sala e criando esse acervo de referências, né? Eu tenho, na casa do meu sogro, tem aqueles relógios cucos super antigos que sai o passarinho de dentro e faz tem um monte de cordinha para botar ele para despertar ali embaixo, né? Então eu levei ele para dentro da sala, as crianças falaram, meu Deus, o que é isso, prof? Meu Deus, isso é um relógio mesmo, né? E ficavam em polvorosa quando o passarinho saía lá de dentro. A gente ir contando, né? E que outras formas que eu poderia explicar com facilidade com as crianças, né? E como os egípcios faziam, e contar para as crianças como o homem media o tempo. Isso é muito interessante para a criança. E ela está nesse momento, né? Ela está nesse momento de o que tem lá fora? O que tem lá fora no mundo? Ela quer tirar esse véu e descobrir. Então, se a gente vai pelo que encanta, se a gente vai pelas novidades, pelo que fascina na capacidade dos humanos de
de criação, né? Isso é muito emocionante para as crianças, é muito interessante para as crianças. E vai depender muito do tempo que isso vai tomar. Eu sinto que a época dos tempos, ela é uma época que ela dá margem para várias formas, né? Eu posso começar com a matemática, de repente eu passo para as letras, faço um caderno, escrevo textos sobre cada estação ou sobre cada mês e faço desenhos bonitos. Tem muitos professores que vão construindo um repertório de desenhos para cada mês e mais para o final do ano eles constroem um calendário com as crianças e aí podem vender no bazar de Natal, podem presentear as famílias e para eles essa estrutura é mágica, né? De eu colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí tem mês que começa na segunda, tem mês que começa na terça, tem mês que começa... Aí eles ficam, meu Deus, prof, que legal! Mas só quando eles começam a fazer, que eles entendem que começou na quarta, porque o mês anterior terminou na terça. Então, é óbvio que isso vai acontecer, mas ele precisa experimentar essa organização para introjetar esse conhecimento dessa organização do tempo, essa organização do calendário, tá? Então, é bem bacana essa história de fazer o calendário com as crianças, né, de criar imagens bonitas para cada mês, de fazer referência, pontes, assim. Então, uma das que a gente fez foi o aniversário de cada criança, onde está. E aí depois eles fizeram como um dever de casa, e os meus irmãos, e a minha mãe, e o meu pai, aonde eles estão aqui, né? E aí como que eu crio isso? Aí a gente pode também marcar as grandes festas, né? Onde é a festa da Páscoa, onde é a festa da primavera, onde é o Natal, onde está o meu aniversário, e a gente pode fazer isso bem grande, porque tudo é bem legal fazer grande, né? A gente pode fazer bem grande essa linha do tempo, pode ir embelezando ela com boas imagens, e o importante é chegar nesse lugar desse, eu entendo o tempo agora. Depois desse mês vem aquele, e agora a gente está saindo dessa estação e está indo para outra. A gente pensando em brincadeiras, em versos, em imagens bonitas, para ir consolidando isso, né? Isso se acomodando dentro das crianças. Quando a gente chega no relógio propriamente dito, é muito interessante que a gente já tenha passado em outra época de matemática nessa parte um pouco mais feijão com arroz, assim, sabe? Um pouco mais substância de tabuada, porque eles vão precisar entender a dos 5, eles vão precisar ter isso internalizado, eles vão precisar ter segurança com ela, entender que ela é muito fácil, que ela está sempre, né, naquele ritmo ali. E aí, para chegar na dos 5, eu preciso passar pelas outras. E para passar pelas outras, o importante para vocês entenderem a dinâmica, assim, é como que eu torno isso como uma música. Gostoso como uma brincadeira e um chicletinho, sabe aquelas músicas que ficam na cabeça da gente, assim? A gente quer que a tabuada, ela chegue nesse lugar, mas pensa numa música boa, tá, gente? Senão não vão entender a minha referência, tem que ser uma música boa, não vale música ruim, porque música ruim às vezes também acontece isso com a gente. Então, gostoso como uma brincadeira e rítmico, melódico e fácil de guardar na memória como uma música, tá? E quais são os caminhos para fazer isso? Então, todo aquele repertório que a gente fez no primeiro ano, de pular corda, de fazer o trilho do trem, de usar pedrinhas, de usar problemas, de usar bolinha na roda, isso tudo está valendo para o segundo. Só que tudo precisa de um frescorzinho, de novidade, porque senão as crianças chegam num lugar que a gente nunca deveria fazer elas chegarem, que já sei isso. Sempre dá uma complicadinha, sempre muda alguma coisa, para as crianças ficarem, opa, isso eu não sei ainda, isso a prof não fez, opa, peraí que eu preciso prestar atenção. Então sempre dá uma variada na brincadeira.
mesmo que seja uma coisa muito simples. Então, hoje a gente vai começar batendo palma e batendo pé, amanhã vai ser outra coisa. Amanhã vai bater a palma em outro lugar, amanhã vai bater a palma com um amigo, não vai ter o pé, a gente fica variando. A outra coisa que ajuda são as imagens para eles treinarem as tabuadas, né? Então, eu vou mostrar várias no Data Show e vocês vão receber no material de vocês. Então, eu vou trazer exemplos, de novo, e sempre. Não precisa ser assim. Não precisa ter o pulo do bichinho. Não precisa nem ser um bichinho. Pode ser um menino pulando nas pedras, pode ser um gnomo que está cavando qualquer coisa. Não, mas eu não quero. Eu não quero usar essa imagem de ficar pulando sistematizada no caderno. Eu vou usar ela só com o corpo. Não, eu não vou usar de forma nenhuma. Eu vou ficar só com a corda. Cada um vai descobrir o seu caminho para as crianças introjetarem aquele ritmo. Mas é muito importante que elas, em algum momento, aquilo... entendi. Isso só acontece com repetição. Entendi. Só acontece quando eu repito muito. E eu vou para frente, eu vou para trás, e eu pulo, e eu faço o pulo do bichinho, e aí depois eu faço a flor da tabuada, e aí depois eu... Então, tem alguns recursos muito bons. Muito bons. Por exemplo, eu encaixar o padrão de uma tabuada numa música e a criança guardar a melodia junto com a música ajuda muito. Eu tenho criança agora que os meus alunos agora estão no... Tenho alunos que estão no 7º agora. E eles falam, prof, até hoje, na hora da prova eu fico cantando a musiquinha bem concentrado e eu me lembro da tabuada todinha. Então é um truque, mas é um truque que combina com as crianças nessa fase, né? Tem um outro, que é essa tábua, que ajuda muito também, e que ela dá a canja para a geometria que existe velada, se a gente não quiser encontrar, ela vai ficar escondida, né? Mas há uma mágica por trás da tabuada, que é, qual é a geometria dessa tabuada? Né? O que está por trás dessa tabuada simbolicamente? Então, é uma tábua, ó, com os pininhos, tá? Uma tábua de madeira com os pininhos. E ela vai do 0 até o 9 aqui, estão vendo? E aí, o que eu faço? Eu amarro. Então, tem 2 jeitos de começar. Tem gente que, para facilitar para as crianças, sempre amarra no 0 e começa do 0, porque todo mundo vai chegar no 0. O 0 aqui, ele pode estar, ele vai estar representado nas dezenas, né? Então, por exemplo, na tabuada do 2, quando eu tenho 10 vezes o 2, eu chego no 0, quer ver? Mas eu vou começar aqui, ó. Estou no 2. Uma vez o 2 é 2. Aí a criança vem e amarra aqui, ó. 2 vezes o 2 é 4. Aí ela amarra aqui, ó. 3 vezes o 2 é 6. Vou para o pininho do 6. 4 vezes o 2 é 8. 5 vezes o 2 é 10. Cheguei no 0. Aí agora vai ser o 12, o 14. E aí eu já fiz... eu tô com uma cordinha branca, mas deu para enxergar, né? Que fez uma forma. E aí depois no caderno com as crianças eu posso fazer exatamente esse desenho. O desenho do círculo. No 2º ano, a mão livre, a gente não vai pedir para as crianças terem circunferência, mexerem com... Não, vão pedir para as crianças ter compasso na sala, a gente vai fazer tudo à mão livre. Vai ensinar elas a separar esses pininhos nos desenhos, e elas vão aprender que cada tabuada nasce
uma imagem geométrica diferente. E aí as crianças gostam de adivinhar, né? Quando a gente está apresentando as tabuadas, como será que vai ser a estrela dessa tabuada, prof? E aí lá pelas tantas, elas começam a perceber que tem algumas que, olha, ao contrário daquela, prof, e elas vão percebendo é muito lindo isso, porque tem um monte de coisa que a gente nem conta para elas, que elas percebem isso. Então, isso é um apoio, né? E as crianças amam ficar treinando a tabuada com ele ainda é muito concreto, ele é muito aqui no mundo do fazer, é a minha mãozinha que está trabalhando, mas já é um jeito muito legal de guardar a tabuada. Um outro jeito, ó, agora eu vou pedir para a Mônica botar a apresentação para eu mostrar um outro... alguns outros exemplos para esse mergulho nas tabuadas. Então, isso não é, de novo, uma imagem que precisa aparecer, mas tem algumas coisas que funcionam, né? Que a gente fica com vontade de vivenciar com as crianças e que, se fizerem sentido, eu acho que valem a pena ser experimentadas. Eu sempre fui uma leitora voraz, e o meu primeiro grande livro de eu olhar assim e falar, nossa, estou lendo um livro muito grande, eu ganhei de presente O Senhor dos Anéis. Então eu venho dessa... Sou mãe de vários meninos, né? E eu adoro, eu amo essas histórias com elfos e anões e esse mundo do Tolkien. Então, quando eu vi essa referência do Senhor dos Tempos ou Senhor do Tempo, me veio um personagem que eu adoro dessas histórias, que por acaso, nada é por acaso, né? Meu primeiro boneco quando eu estava no seminário era um maguinho, assim, que eu só tive que dar uma caprichada para virar um Senhor do Tempo. Aí eu botei um cabelão e botei umas estrelas na roupa. E aí ele ficava na minha mesa. Eu falei, gente, não tem como eu fugir dessa imagem, porque essa imagem, ela fala muito com o meu coração. Né? Esse Senhor dos Tempos, ele é muito Gandalf para mim. Então, é natural que algumas a gente... Ai, não, mas eu quero usar. Isso faz sentido para mim. E vão ter outras que a gente não. Não tem nada a ver essa história. Isso vai valer também para as imagens na hora de apresentar as letras, isso vai para os símbolos, né? Os gnominhos das operações que a Laida falou, nossa, não tem nada a ver com gnomo, nunca acreditei em gnomo, não tenho nada a ver com essa história, vou fazer outra coisa. Tudo bem, né? Onde que a gente vai mergulhar é a escolha nossa. Mas eu quis trazer essa referência porque ela é muito forte para mim e eu sinto que toda referência que é muito viva em mim, ela vai chegar em vocês, porque de alguma forma aqui, mesmo a gente estando conectados por uma tela, eu vou me tornando a autoridade amada para vocês. A gente reproduz de alguma forma, mesmo que seja muito tímida, porque somos todos adultos, a gente reproduz uma situação que a gente vive com as crianças, aonde o que faz muito sentido para mim chega muito vivo para vocês. Então, eu quis trazer, essa lousa não é minha, tá, gente? Mas eu adoro ela. Então, eu trouxe ela para mostrar para vocês. E eu vou contar uma história engraçada. O tutor do Alecrim é uma autoridade amada, um professor assim muito experiente que trabalha na Veredas, meu amigo de muitos anos. E ele, a primeira vez que ele visitou a minha turma, a gente estava nessa época. E até hoje as crianças falam assim, as crianças aqui em casa e as crianças porque muitos alunos meus são amigos dos meus filhos, né? Então eles me chamam de prof para sempre e eles frequentam a minha casa. E aí eles falam, prof, você não acredita? Eu vi o Senhor dos Tempos na rua.
O homem ficou conhecido como Senhor dos Tempos, porque eles entenderam que, para mim, ele era tão mágico quanto, né? E aí ele ganhou esse apelido e até hoje a gente brinca com isso. Vamos para a próxima, para eu mostrar para vocês alguns exemplos bem divertidos para treinar a tabuada. Vamos ver se já aparece agora. Então, nessa imagem, a gente já tem vários exemplos. A mesma tabuada, né? A mesma tábua de tabuada que eu mostrei. A flor, para mim, é uma das ferramentas assim mais revolucionárias de todas da matemática. Porque eu consigo fazer tudo com a flor. Então, eu consigo contar de uma maneira muito prática para as crianças que esses gnomos das operações, e quem não curtir a imagem dos gnomos me perdoa, tá, gente? Porque eu vou usar como referência, porque está muito internalizado já. Eles trabalham em equipe, eles estão o tempo todo juntos. Então, na flor, isso fica completamente evidente para as crianças. Então, a flor, ela tem um miolo e 2 camadas de pétalas. Na hora que vocês forem desenhar, e eu sugiro que vocês treinem um pouco antes de fazer com as crianças, para as pétalas ficarem harmônicas e vocês não deixarem nenhuma pétala de fora, tá? Essa daqui, ela tá até o 12. Mas se isso for muito difícil, porque dependendo do tamanho que vocês precisam fazer ela fique muito apertada, muito torta, pode fazer até a do 10 e depois vai aprendendo a deixá-la mais harmoniosa, mais bonita esteticamente. Mas eu gostei dessa imagem porque mostra até o 12, que é até onde a gente quer chegar, né? Não só em cada tabuada, a gente não para no 10 vezes o 1, 10 vezes o 2, acabou a tabuada. A gente vai até o 12, sistematizando, e muitas vezes a gente vai pelo menos até o 20 com as crianças, brincando. E é interessante essa construção de pensamento, que elas reconheçam que a tabuada ela é infinita. Porque senão elas ficam... A tabuada é até o 10, né? E elas ficam engessadas aqui. E aí tem tem uma questão, inclusive, eu quero que vocês fiquem... Algumas coisas é importante ficar lembrando, né, da primeira aula, assim. O pensamento elástico, o pensamento flexível, né, um pensamento realmente maleável. Isso, na tabuada, é muito significativo, porque eu sinto que a tabuada é assim, a culminância do engessamento, né, gente? Eu tenho pavor daqueles lapisinhos, aqueles lapisinhos me traumatizaram, que tem a tabuada toda desenhada, assim, eu olho para aquilo até hoje, olha que eu amo matemática agora, hoje em dia, sabe? Amo, adoro. Eu olho para aquele lápis, dá até um bug. Então, tem 2 carreiras de pétalas e tem um miolo. No miolo, eu conto para as crianças qual é a tabuada que a gente está trabalhando. Então, aqui, o exemplo é a tabuada do 2, tá? Na primeira filinha de pétalas, eu vou do 1 até o 10 ou do 1 até o 12. E aí, na de fora, o resultado, né, digamos assim, ele pode chegar de muitas formas. Ele pode chegar com mais, com menos, com vezes e com a divisão. E é bem legal a gente exercitar com as crianças todos esses caminhos, para elas realmente, ai, nossa, uau, né? Então, de repente a gente faz com giz no chão, todo mundo junto, com o pulinho do 2 em 2. 1 vezes o 2 é igual a 2. Quem é o 2 vezes o 2? Ora, profs, se eu somar mais 2 vai dar 4, porque o pulinho do 2 em 2 é sempre de 2 em 2. E aí ele completa todas as pétalas com um mais, na verdade, e não com a multiplicação, tá? É muito interessante que eu conte para as crianças que, se eu estou lá fora, nas pétalas lá de fora, e eu falo assim para a criança, ó, 4,
dividido por 2, que está na pétala de dentro, eu encontro o miolinho. Mas contar é uma coisa e viver é outra coisa. Então, nessa hora da flor, o que eu fiz na minha classe? Eu botei a flor bem bonita, a gente chegou em todos os resultados pelo caminho da tabuada. E todas essas outras variações, cada um pegava a sua caixinha de pedra para experimentar no concreto. Então, isso não foi assim, olha, gente, 4 dividido por 2 é igual a 2. E o 4 vai ser ruim, mas 6 dividido por 3 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Se eles estão com pedrinhas na frente deles, executando essas contas, eles ficam, prof, essa flor é demais. Tem uma magia do reconhecimento, de passar do concreto para uma sistematização muito bonita. Muito poética, muito colorida. Então, é como que eu... não, Laida, essa flor é muito legal, mas eu não me identifiquei com ela, não gostei dessa flor. Que outro caminho eu consigo construir? Estejam à vontade. Não tem que fazer a flor. Mas a flor eu gosto muito da flor. Eu gosto muito da flor. Porque a flor consegue trazer todos esses elementos para uma coisa só. Aquela tábua de Pitágoras ali em cima, a gente pode ir construindo aos pouquinhos com as crianças. Então, a gente pode fazer ela em preto e branco, grandona e bonita, do 1 até o 12 na vertical, do 1 até o 12 na horizontal, e a gente ir construindo todos esses coloridinhos a cada etapa. Em cada tabuada que a gente encontra, a gente vai lá e coloca mais uma informação, e aí vai chegar uma hora que essa tábua, que linda, tá pronta, uau! Não precisa ser uma coisa pesada, ou a gente tem que terminar, nada, nada, nada disso, nunca. E do lado tem o exemplo que eu citei para vocês, quando eu mostrei a tábua, né, de treinar a tabuada com o barbante. No caderno, ela pode chegar desse outro jeito, que é o desenho, né? Em cima da flor, está mostrando como a gente pode fazer ela no caderno. E até para exposição, para botar num lugar bonito, como cada uma faz uma imagem, é muito legal a gente fazer também para botar na parede, eles ficarem apreciando, tá? Laida, alguém aqui no chat pediu se você pode demonstrar essa roda de tabuada de novo, essa do barbante. Posso. Até ia sugerir, talvez, fazer uma outra tabuada do 5, por exemplo, assim, só para o pessoal ver que faz uma outra forma. Sim, vou fazer com outra tabuada, peraí, deixa eu pegá-la aqui. Talvez seja bom me botar de novo grandona, né? Para conseguir enxergar direitinho. Então, agora eu mostrei a do 2, né? Agora eu vou mostrar outra, vou mostrar a do 3, para vocês verem que o desenho, ele vai mudar, ó. Então, amarrei aqui no 3, vou começar. Deixa eu só amarrar direitinho para não soltar. Pronto. Ó. Então, tenho 3 aqui, ó. Uma vez o 3, 3. 2 vezes o 3, 6. 3 vezes o 3, 9. Agora eu vou pro 12, depois eu vou pro 15, depois eu vou pro 18, 21, 24, 27 e o 30. E aí eu voltei pro 3. Ó, já fez outra estrela. E essa é toda bonitona, toda... Tá? Então, cada tabuada vai nascer uma estrela completamente diferente. E claro que depois
elas vão ser diferentes, o jeito de construir, mas a forma vai ser a mesma, só que a gente vai começar de outro ponto, né? Por exemplo, a do 1 e a do 9, o desenho delas pronta é igual. E tem uma hora que eles ficam, prof, meu Deus, que é a do 5, né? Porque eles estão super esperando uma estrela, e aí, e aí a gente vai e faz uma vez o 5, 5. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 5, 15. E aí, meu Deus, prof! E aí eles ficam super, meu Deus, é uma linha. Nossa, a tabuada do 5 é muito diferente. E aí tem aqueles que falam, ai, nossa, que sem graça do 5. Aí vai depender do temperamento deles, né? Tá? É isso. Eu acho uma ferramenta muito legal para a gente ter em classe. E a outra coisa que eu trouxe para mostrar para vocês, antes da gente voltar para o Data Show, é isso aqui, ó. Super fácil de fazer, super simples. E essencial ainda mais para as nossas crianças hoje em dia, que vão querer ir direto para o digital e que precisam passar por essa etapa, né, do relógio. Esse daqui, ó, ele é todo de madeirinha, e aí a gente pode, depois que eles já aprenderam as horas e os minutos, a gente não precisa se preocupar com segundos ainda, porque eles estão aprendendo o tempo, né? Então a gente pode contar para eles sobre os segundos, mas não precisa ter o ponteiro dos segundos por enquanto, para treinar e realmente isso ficar bem reforçado. Mas depois que eles já estão com isso bem, dá para brincar de separar em duplas e eles brincarem de ditado, um contar para o outro a hora que é e eles ficarem brincando. E tendo um assim para olhar, fica mais fácil para eles também de desenharem esse tipo de relógio no caderno e a gente ficar sistematizando no caderno também, né? Isso daqui não precisa ser de madeira, tá? Na verdade, os dois, assim, vocês poderiam arrumar formas sei lá, de fazer mais simples, né? De fazer mais barato. Mas de madeira é bom porque, assim, esses aqui têm muitos anos, passaram por todas as crianças, né? E realmente vira um brinquedo, né? É isso, ele dura, né? De madeira, e eu acho interessante. Podemos Maida, usar... Sim. E também eu acho que é uma oportunidade, gente, quando possível, eu sei que não é possível em toda sala de aula, mas essa construção com criança. Eles podem lixar a madeira, eles podem até olhar aquela madeira e falar, tá, então, se eu preciso dividir essa em 10 lugares iguais, como que eu vou fazer isso? Então, fazendo essa caminho com eles, você pode começar com pedrinhas em cima, ou eu preciso dividir em 12, como que eu vou fazer isso? E começa a mexer as pedrinhas no lugar, e toda essa construção de como chegar nisso também ajuda essa noção de espaço, do visual e tudo mais, né? Então, até talvez, sei lá, em casa, por exemplo, eu fazia, bater o prego, uma vez a gente marcou junto, depois se está numa escola com uma pequena, eu acho que também é possível. Se não, tudo bem comprar também, ou sei lá, todos os caminhos são válidos, gente. Mas essa possibilidade de abrir para as crianças participar sempre aumenta o orgulho e aquela coisa do sentimento, traz a conexão para a criança. Mais participação que ela tem, mais conectada que ela é com aquela material, né? E às vezes não dá para, por exemplo, numa escola, a gente fazer com as crianças, porque às vezes a turma é muito grande, vai ser muito dispendioso, não sei, mas pode ser uma forma de colocar os pais juntos, a mãe, o pai, a criança, construindo uma coisa em casa. Então, você pode dar todas as coordenadas e as crianças fazerem em casa com a família, por exemplo, né? Lá na escola não foi nenhum desses jeitos, na verdade, foram os pais marceneiros que se reuniram, fizeram os relógios e presentearam as crianças, mas de qualquer forma aquilo ali chegou, porque tinham vários que ou era o pai ou era o tio que tinha feito, e que, nossa, e que lindo, e olha como eles são talentosos, que tem tudo a ver
com o segundo ano também, né? Que é o que os homens e os seres humanos e as mulheres fazem, que é lindo e digno de ser respeitado e admirado, e, né? Então, teve tudo a ver, na verdade. Então, tem vários caminhos, né, para essa construção desses materiais. Eles, na verdade, eles podem ser super provisórios, como papelão, e aproveitando restos que tem em casa, ou até na sala, na classe, ou podem ser um pouco mais definitivos e presenteados, aí vai depender, mas eu não quis deixar de mostrar, porque são ferramentas que, né, podia, por acaso, vocês nunca terem visto, e são muito boas, né, para esse treino, porque eles realmente só vão introjetar se eles repetirem muito. E repetir muito não precisa ser igual. Na verdade, não deveria ser igual, né? E para a gente criar todas essas estratégias para eles exercitarem as tabuadas, quanto mais possibilidade, melhor, né? Então, eu sinto que esse é um caminho bem divertido, assim, e interessante de se fazer. Vou voltar para a apresentação para ver se tem mais alguma coisa bonita para mostrar para vocês, para esses treinos da tabuada. Então, aqui a gente tem esse exemplo, foi exatamente a última que eu fiz agora, só que colorida. E aí é aquela história de o impacto de uma lousa bonita, ele não é um impacto mental, ele não é neurosensorial, ele não abala o nosso cognitivo. Ele chega em outro lugar. Vocês conseguem reconhecer o que essa beleza faz? Com o coração da gente, não é com a cabeça da gente. É o coração da gente que faz... Nossa! Né? E isso acontece com as crianças também. Então, abre um espaço dentro para aprender, para se envolver, e principalmente para se apaixonar pelo conteúdo, que não acontece de outras formas, sabe? Poxa, Laida, mas essa daí o professor era muito fera e ficou muito bom, e olha esse degradê, e olha essa composição de cores, e, nossa, realmente, essa estrela, ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, assim. É um professor ou uma professora muito habilidoso que construiu ela, sim, mas como que a gente faz para se aproximar disso, assim? Como que a gente faz para construir internamente esse caminho? Porque esse caminho quem é meu aluno de desenho, minhas alunas de desenho, vão reconhecer o que eu vou falar agora, assim. Sabe aquele desenho que tem da Disney, do Ratatouille, que um ratinho falava, o lema do cozinheiro, né, que o ratinho adorava é: todo mundo pode cozinhar. O meu lema é, gente, todo mundo pode desenhar. Todo mundo pode desenhar, só que é um espaço dentro que a gente precisa abrir. E para abrir esse espaço, muitas vezes a gente precisa encontrar uma figura. E essa figura é a nossa criança. E às vezes ela está machucada com esse papo de desenho. Às vezes ela está ferida com esse assunto de desenho. Ela não foi nutrida, ela não foi cativada, ela foi desmotivada, ela ficou insegura com a sua forma de se expressar artisticamente. E aí hoje em dia ela olha e fala: isso não é para mim. E aí a adulta ou o adulto que mora na gente fala: a Laida está viajando, não é qualquer um que pode desenhar de jeito nenhum, porque eu desenho muito mal e eu não vou aprender. Isso não é o adulto que fala. É a criança lá dentro, assim, ó, muito birrenta, falando: não, eu sou traumatizada com isso, não cutuca esse vespeiro. E eu acho que nesse caminho, no caminho da antroposofia, no caminho da beleza, do aprender através da arte, a gente fazer as pazes com essa criança, a gente fazer as pazes com ela e incentivar ela a desenhar, mesmo que fique assim muito longe, muito longe. A gente aprender a amar o que a gente consegue produzir, mesmo que a gente olhe para o
o que nos inspirou e reconheça, nossa, mas ainda está muito longe, mas tudo bem, porque tem meu amor, tem a minha dedicação, tem o meu suor aqui, né? Então, isso é aos poucos ir se reaproximando dessa criança que é essencial no nosso caminho de desenvolvimento artístico. Então, essa é uma lousa que não fui eu que fiz, mas eu fiz questão de trazer, porque ela é muito inspiradora, né? É muito, muito bonita, e é uma das formas da gente trazer. A gente poderia trazer de uma forma muito mais simples também, tá? Não precisa ser tão elaborado, mas essa é lindíssima, né, gente? Vale a pena. Isso é só para contar para vocês como que a gente poderia sistematizar as estrelas, tá? A próxima é uma outra forma, agora na lousa, da gente trazer a flor de novo. Aqui, de repente, já trazendo um pouco mais esse ambiente, né, cuidando das folhinhas e já deixando a arte brincar mais. Vamos para a próxima, mas é a mesma coisa, né, que a gente estava falando, a da flor. O pulo. Então, o pulo, a gente pode e deve brincar muito. Ai, Laida, me lembra mesmo, como é que a gente pode brincar disso? Com a corda, por exemplo. Olha, a gente vai bater corda agora. Mas só vale contar de 2 em 2. Vamos ver até onde a gente chega? Vamos ver. Aí, no segundo ano, já começou a acontecer na minha turma, eles quererem um desafio que era 2, 3, 4 crianças na mesma vez na corda, pulando corda junto. E aí a gente ficava brincando, só que sempre tinha um que... Então, a gente ia menos, né? A gente não conseguia chegar num número muito grande, porque tinha que sincronizar ali o pulo de várias crianças ao mesmo tempo. Mas quando era uma criança só, é muito legal, porque tem criança, os muito sanguíneos, assim, a impressão que eu tenho é que eles têm asinhas nos pés, que eles são incansáveis. Então, eles iam embora, a gente contando de 2 em 2, e essa sensação, essa experimentação de, nossa, realmente a tabuada não tem fim, né? O quanto que aquela criança pulou ali, e a gente foi embora na tabuada do 2. Então, um jeito de experimentar isso muito legal, que é pulando corda. A gente pode criar o pulinho do coelho, ou da formiga, ou do elefante, ou da raposa, ou do bichinho que for, tá? É interessante, de repente, a gente... esse vai ser o pulo do bichinho tal, e eles já associarem aquilo. Então, quando eu falar o pulo do coelho, eles já saberem que é o de 2 em 2, por exemplo. Isso é bem legal de fazer. Eu posso criar coisas na sala para, de repente, fazer os pulinhos, ou desenhar as pedrinhas no chão. Aí a gente pode aproveitar a criatividade para botar eles para pular bastante, tá? Poxa, Laida, mas na hora que for de 4 em 4, de 5 em 5, a perna deles não vai alcançar. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente pode começar a fazer distâncias menores, uma coisa um pouco mais compacta, por exemplo, porque na lousa, eu vou mostrar, acho que passa mais uma, Nicole e a Mônica que estão passando agora, eu não sei. É tu, Nicole? Passa mais uma para mim. Aqui, ó, tem o exemplo de como isso pode aparecer no caderno. Então, o do coelho, que é o 2, são as cenourinhas, tem o coelho, e aí qual é o padrão de pulo? Ficam vários montinhos pequenininhos, de repente tem um pulão. O que é o pulão? Então, eu tenho o coelhinho. Uma vez o 2, ele pulou para a cenourinha 2, né? Tem que ter uma cenourinha no 0, por quê? Porque uma hora vai chegar o 10 vezes o 2. E aí eu vou estar lá no 8 e vou pular para o 10. Só que depois esse padrão vai repetir. E aí eles vão perceber que é sempre a mesma forma, sabe? É bem legal esse tipo de exercício. E aí o que eu criei com eles foi uma referência. Mas cada um pode fazer de um jeito. Pode, inclusive, ser a mesma referência sempre, tá? Não precisa mudar. Não, eu vou fazer sempre coelho. Tudo bem também, tá? Mas eu fiz um bichinho para cada tabuada.
E aí chegou uma hora que o meu repertório de bicho ele começou a dar uma ralhada. Aí eu peguei e botei gnomo, botei fada. Lá no final eu já estava apelando, mas tá tudo bem também, né? Porque colou, eles gostaram e a gente foi embora. Então tinha o cachorro com os ossinhos, tinha o peixinho com as alguinhas. Quando eu cheguei em casa, o Chico falou: "Nossa, mamãe forçou, hein? Forçou demais com esse peixinho Eu falei: mas foi o que deu. E aí cada um vai nascer um desenho, tá? Era esse dos pulinhos que eu queria mostrar assim, mais organizadinho para vocês, porque aquela lousa ficou bonita, mas eu fiz ela meio firulada, assim, né? Com um desenho das pedras, e no caderno não precisa ser assim, pode ser uma reta bem simplesinha, que vai dar certo também, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aí nessa apresentação. Ah, boa. A pirâmide. Nessa é muito legal para as crianças realmente introjetarem essa coisa de o gnomo do mais e o gnomo do vezes, eles estão sempre juntinhos. A multiplicação, ela tem a ver, na verdade, ela é uma soma maior. E na pirâmide a gente consegue ver isso, né? Então, tanto que entre os 3 tem um sinalzinho de mais. E no final tem a quantidade de vezes que você repetiu aquele número. Então, tem as duas coisas na pirâmide. Tem o mais e tem o vezes o tempo todo. É um jeito bem legal de sistematizar a tabuada também. E um jeito diferente, né? Então, a gente fica cercando por todos os lados para a criança ter bastante repertório e ficar divertida. Isso daí fica parecendo um desafio, né? Ficar fazendo tantas vezes o mesmo número e contando. Então, vamos para o próximo. Aqui eu acho que é a filhinha da Mônica, com a tábua, fazendo alguma estrela. Essa imagem é para vocês começarem a entender como eu vou usar os mesmos materiais que eu tinha lá no primeiro ano, no segundo agora. Então, eu já tinha o meu baralho com as cartinhas, eu já tinha os meus símbolos das operações, mas agora o que vai acontecer? Contas mais elaboradas, onde eu tenho que usar muito mais pedras, né? Então, isso é bem importante, assim. Uma consideração em relação a essa imagem e a organização da tabuada. 4 vezes o 6. É muito comum no mundo as crianças que não estudam, ou os adultos que não estudam numa escola Waldorf e não se deram a se dedicaram a isso. Assim. Isso para mim foi uma revelação, por isso que eu estou trazendo essa ponderação. 4 grupinhos de 6. A gente está na tabuada do 6. 4 grupinhos de 6, 3 grupinhos de 6, 2 grupinhos de 6. Quem está repetindo? Quem é o dono da tabuada? É o 6. Então, tem um lugar na sentença matemática para quem é o dono da tabuada. Se a gente inverte isso, o resultado é o mesmo. Mas acompanha comigo agora. Ó. Então, eu estou vindo dessa lógica de que 1 vezes o 6 é igual a 6. 2 vezes o 6 é igual a 12. Então, a fila do meio, a que vem antes do sinal de igualdade, ela é toda o 6. Tá? Agora, eu não vou obedecer isso. Eu vou fazer 6 vezes o 1 é igual a 6. Tá? 6 vezes o 1. 6 vezes o 2, então eu estou variando. Na cabeça da criança, isso é mais confuso, porque eu tenho que pegar quantidades diferentes. Eu estou repetindo o padrão de 6, mas eu tenho que pegar elementos de uma quantidade diferente. Então, é o mesmo que dizer para a criança, quando a gente escreve assim, que a tabuada está toda bagunçada. Tá? Então, é bem interessante a gente internalizar esse padrão, porque para quem está aprendendo, o que não é o nosso caso, que a gente já aprendeu há muito tempo atrás,
fica mais fácil para quem está aprendendo agora entender que eu vou sempre variar a quantidade de 6. Eu vou fazer monte carreirinhas de 6, mas eu estou no mundo do 6. Fica um pouco mais fácil da criança absorver, tá? E tem muita tabuada, principalmente aquelas de lapisinho, que é desse outro jeito. Que é desse jeito bem confuso, tá? Então, era para vocês ficarem atentos a isso. É um jeitinho mais simples, tá? De contar. Vamos... Deixa eu ver. Aqui foi? Laida, só um pouquinho que alguém pediu para colocar a pirâmide de novo, eu só vou voltar um Sim. pouquinho aqui. Tá bom. Aí. Aqui. Esse material vai, viu, pessoal, depois para vocês no PDF. Não se preocupem em copiar ou mesmo fotografar agora. Claro, fiquem à vontade, mas só para não ter pressa, assim, de ver isso agora. Tá tudo aqui? Aqui eu quis trazer um exemplo. Eu falei para vocês assim, eu adoro jogo de tabuleiro. Adoro. E aí, é claro que aqui em casa a gente tem um monte de jogo de tabuleiro, então eu tenho muita referência de jogo de tabuleiro, porque a gente gosta muito de jogo de tabuleiro. E o que eu percebi é que isso funciona com as crianças. No segundo, no terceiro ano, isso funciona muito. No quarto, eu ainda trouxe, eu trouxe jogo de tabuleiro, eu trouxe um, que eu inventei de mitologia nórdica, mas o que funcionou melhor foram as cartas. A gente fazia brincadeira com um baralho de carta de fração e de coisas, funcionou melhor que jogo de tabuleiro. E aí eu não sei se foi porque eles já estavam começando a escapar um pouco desse mundo do tabuleiro, ou se porque eles já tinham gastado um pouco essa onda com os tabuleiros anteriores, né? Porque eles estavam comigo desde o primeiro ano. A ideia é muito simples. É uma estrutura de um jogo de tabuleiro qualquer. Então, as regras, elas são como um jogo de tabuleiro qualquer, sabe? Essa coisa de, se você está aqui nessa casa e você acertou, aí você avança. Se você errou, aí você volta. É uma brincadeira. Só que qual é a sacada? Eu só avanço se eu falar a resposta certa. Então, é um treino de tabuada brincando. Aonde a família inteira pode brincar, né? E a gente fica... E aí, assim, vai chegar uma hora, se a criança gostar muito do jogo, que ela vai decorar o tabuleiro. Se ela brincar tanto, pode ser que ela já saiba exatamente todas as respostas. E é claro que nesse tabuleiro eu não consegui colocar todas as tabuadas inteiras. Então, pode dar um pouco de trabalho, mas vocês podem ir variando, né? Podem ir construindo outros tabuleiros depois, se a brincadeira pegar e as crianças gostarem muito, pode ir variando o caminho, né? Que os gnomos andam, tá? Então, eu quis trazer esse exemplo de jogo. E esse é a Mônica que vai contar. Essa imagem, ela fala de uma... Pode existir também essa época no segundo ano, é uma opção importante aí a se fazer. A gente pode começar a fazer a primeira época de matemática com uma revisão das 4 operações, que vai permear o segundo ano inteiro também, a gente vai retomar as operações ao longo do ano, né, que foram apresentadas lá no primeiro, mas trazer esse elemento novo que é o valor posicional. Então, existe essa opção de trazer isso no segundo ano. Alguns professores optam por trazer isso no terceiro ano, na hora que for montar as contas, armar as contas e trazer naquele formato de centena, dezena e unidade, os prédios, né, as casinhas, enfim, a gente vai falar disso na semana que vem. Mas essa possibilidade de trazer o valor de cada número dentro de cada dígito dentro de um número, de acordo com a posição que ele ocupa, é uma opção também.
Então, essa imagem, só que é de uma forma bem lúdica, a gente não vai trazer ainda, essas são os milhares, essas são as centenas, essas são as dezenas, essas são as unidades. Mas a criança vai começar a perceber que, apesar do número 8 estar ali como 8 e não como 80, o valor dele é 80, ele vale 80, né? Então, essa imagem é uma brincadeira também, cada pauzinho, isso aqui foi feito em casa, né? Cada pauzinho, cada pedacinho desses gravetos, ele tem um valor, então os que estão com a fitinha verde valem 1.000, os que estão com a fitinha amarela valem 100, os que estão com a fitinha laranja valem 10 e os da fitinha vermelha valem 1. Quando a gente agrupa 6 verdes, com 3 amarelos, com 4 laranjas, com 2 vermelhos, você tem 6.342. E da mesma forma, a criança está reproduzindo no caderno, né? Ela vai pintar o caderno com as mesmas cores e vai reproduzir aquele número. Então, isso também é uma forma. Eu costumo fazer o valor posicional dentro da história dos gnomos, porque você começa o ano já no segundo ano retomando os gnomos das operações e apresenta esse novo amigo, que no nosso caso aqui era a Petúnia posicina, que mostra a posição que o valor que cada número ocupa dependendo da posição que ele tem. Então isso é mais uma forma de você trazer de forma lúdica, com história, exercitar as operações e avançar um pouco nos números com as crianças do segundo ano. Assim como eles já estão aptos à ortografia, a questões mais técnicas, assim, eles também estão aptos a compreender melhor esses mistérios dos números, assim. Então, é um exemplo sobre valor posicional. Muito bom. Vamos para essa imagem que eu fiz essa semana para vocês, que é como a gente pode trazer o conceito do relógio de uma forma ainda muito orgânica, onde a criança ela relacione com... Então, eu fiz poucos desenhos na lousa, mas com as crianças a gente poderia fazer uma imagem para cada hora. O que a gente está fazendo nessa hora? E o que a gente está fazendo nessa hora? E aí é possível que durante toda aquela hora ali que estão dormindo, eles fizessem, né? Teve criança minha, bem melancólica, assim, que ela fez a mesma imagem dela dormindo. Ela ainda mudou as estrelinhas da janela de lugar. E teve criança que não, que entendeu que aquela parte toda ela estava dormindo e que estava tudo bem ela deixar sem imagem, tá tudo certo. Tá, todo mundo entendeu que está dormindo, deixa sem desenho. Mas tem um contar para a criança, um acordar de uma maneira bem bonita, o que acontece em cada momento do dia. E o que eu sinto que eles mais adoram nessa representação da Lemniscata é quando a gente conta para eles assim, olha, eu vou torcer o 8 agora, e eu vou colocar os 2 círculos um em cima do outro, e as cores iguais vão ficar sobrepostas. E vai acontecer a mágica da gente reconhecer como que é o irmão grande daquele horário. O que é o irmão grande daquele horário? Qual era essa imagem do irmão grande daquele horário? Era aquele irmão depois do meio-dia, né? Então, o 13 horas vai casar com o 1. Ele fica, o irmão grande do 1 é o 13. Ah, é por isso, prof, que outro dia minha mãe me falou que meu dentista era 15 horas e eu tô aprendendo relógio, não entendi nada. Aí era porque era o irmão grande do 3, fulaninho. Aí ele, tá, entendi. E aí a gente pode fazer isso de muitas formas. Nessa hora, vai ajudar muito eles terem, mesmo que seja de papelão, né, mesmo que seja desenhar, toda vez desenhar um relógio para praticar, eles relacionarem isso. Relacionarem quem são esses horários que, né, o que acontece? A outra coisa curiosa que aconteceu com a minha turma foi que, naturalmente, as crianças mais atentas viraram para a prof e falaram, prof, tem alguma coisa errada com o seu relógio, porque depois do 23 vem o 24, não vem o 0. E aí eu falei, acontece uma mágica, que toda vez que o relógio bate 24 horas, uma nova oportunidade acontece.
E o guardião do destino começa tudo de novo. E todos os relógios zeram. E fica meia-noite. E começa a contar tudo de novo. Porque é um novo dia que vai começar. Cheio de oportunidades para a gente fazer o bem. Para a gente ser um pouquinho melhor do que foi ontem. E aí as crianças ficaram piradas com aquilo. E aí no dia seguinte tinha um monte de criança. Prof, minha mãe botou o despertador para trocar. 11h55 e eu vi a mágica acontecendo porque o relógio dela é cheio de numerozinho. E aí quando deu 11h59 e eu achei que ia aparecer o 24, ficou tudo zero, prof. E aí tinham vários. Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso amanhã. E aí eles todos queriam viver essa experiência de ver aquilo, sabe? De ver aquela mágica acontecendo, o que provoca um encantamento, um apaixonar-se pelo relógio e pela contagem do tempo, que é maravilhoso, né, gente? Então, é isso. Eu amo essa imagem da Lemniscata. A gente poderia pensar nela deitada também. Eu tenho uma imagem dessa num caderno aqui. Eu trouxe um caderno de uma criança. E aí é o caderno do Senhor dos Tempos. E aí tem essa Lemniscata deitada. Eu vou só mostrar para vocês um outro jeitinho de representar que eu não botei no que eu achei hoje. Isso. Nem sei se vai dar para enxergar direito. Mas é essa a ideia aqui, de fazer ela deitadinha assim, ó. E aí a gente vai botar todos os horários e as crianças vão perceber que eles também vão se espelhar de alguma forma, né? Só que aí não vai ser pela cor, vai ser de uma outra forma. Eu posso fazer esse daqui com calma e com todos os símbolos para colocar no material para vocês, porque tem gente que se embola com a Lemniscata. E aí tem que entender a Lemniscata para explicar a Lemniscata, senão a gente ensina errado para as crianças. Muito bem, vamos lá. Vamos voltar para a apresentação, que já são 8h12 no meu relógio, só para ver se ainda tem mais alguma coisinha importante. Sim. Essa é uma das muitas formas de representar o calendário. Então, a gente vai sobrepondo as informações e vai virando esse disco, aonde depois, nos outros anos, a gente vai ajustando, né? Então, lá fora tem as 4 estações, depois tem os 12 meses, depois tem todos os dias da semana e as luas. E aí é um jeito super fofo de medir o tempo e de colocar na nossa sala, e aí todos os dias a gente pode pensar num esquema de organização, se for familiar, isso também pode se dar, de cada dia ter um que vai lá e pode ser que tenha alguém que se conecte com isso para sempre, né, e vá lá e seja o guardião disso e os outros nem liguem, mas é um jeito muito legal de medir o tempo, esse jeitinho circular. O meu, eu tenho um desse, vou fotografar para a gente colocar no material, ele ainda tem uma camada de fora que tem vários símbolos. E aí a gente ainda pode pensar em qual é o desenho que se encaixa melhor para essa semana, sabe? Então tem vários símbolos em fora, assim. Um coelhinho, um pé de fruta cheio de fruta, uma menininha andando no escuro com uma lanterna, e aí tem vários desenhos em volta, e aí a gente também pode escolher colocar junto com o calendário. Eu vou fotografar, vou anotar depois para fazer esses 2 deveres de casa para vocês, para mandar no material de sexta-feira. Muito bem. Em relação, só não gostaria de encerrar sem esse ponto, que é um material escrito, então eu não consigo apoiar muito com repertório musical, porque pode ser que tem gente que leia a partitura, tem a gente que não leia a partitura, tem gente que de repente só guarda a melodia, né, na cabeça, não entende as cifras e tal. Então essa parte, eu sei que é um curso de matemática, eu não pirei e comecei a falar de música, mas é porque eu contei para vocês na primeira aula, eu sou muito musical. Então, essa estratégia
de caminhar dentro da matemática com a música abraçadinha me ajudou muito. E funcionou para as crianças, porque fazia sentido para mim. Mas eu não gostaria que as minhas referências se tornassem as referências, né? Então, o que eu queria contar para vocês é assim, como que eu escolho pelo menos 10 músicas, né? Como o estímulo é, façam isso por vocês, sabe? Ah, essa música eu gosto muito, essa música eu cantava para as crianças ninarem, e ela tem um jeitinho assim, o que acontece se eu experimentar aqui com a do 2, ou a do 3, e aí você vai testando. Na verdade, tem umas que vão caber super bem e tem outras que não. Então, por exemplo, a do 6, eu peguei Cai Cai Balão, que é uma música assim, todas as crianças sabem, todas as crianças já ouviram, né, em algum momento. E encaixei a do 6 ali, mas foi por teimosia, sabe? Ai, peraí, isso não tá fazendo sentido, não tá cabendo aqui nessa parte. Não... E aí, isso é ouvir muito a música dentro da cabeça da gente, botar a tabuada na frente e ir 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Opa, tá cabendo. Peraí, que eu vou tentar até o final aqui para ver o que vai acontecer. Então, tem músicas que, de repente, eu precisei dar uma desacelerada, outras uma aceleradinha para ajustar com o tamanho né, do número que eu precisava cantar. Mas é uma coisa que funciona tanto que as crianças até hoje me contam que usam como um artifício para lembrar da tabuada. Então, eu acho que chega para as crianças num lugar, fica guardado num lugar que é diferente. É essa a minha constatação. Então, os números, eles não ficaram guardados aqui. Eles ficaram guardados aqui. Então, quando eu canto aquela música e eu lembro daquela tabuada, eu volto no tempo, eu lembro daquela prof, eu lembro daquela turma, né? Eu lembro de todas as outras brincadeiras que a gente fazia juntos, e aí ainda me vem uma sensação muito gostosa, né? Bom, é isso que as crianças me contam, sabe? E tenho alguns alunos que foram para outras escolas Waldorf, que mudaram de estado. Tem um aluno que está em Juiz de Fora. E aí, de vez em quando, ele me liga, faz videozinhos. Prof, estou tocando essa música aqui no violão, olha o que eu estou fazendo. E aí, outro dia, ele me ligou porque tinha encalhado numa. E aí, ele não queria que eu dissesse para ele qual era a resposta. Ele não queria saber qual era o número. Isso ele contando, ele ia chegar. Ele queria saber como que encaixava a melodia naquele lugar. Ele não estava conseguindo encaixar com o número, né? Então, fica guardado num lugar muito precioso, muito especial, assim. Então, eu sinto que é um esforço que vale a pena. E que talvez, para alguns de vocês, eu acredito que seja um esforço muito grande. Mas eu acho que, tá, eu não vou fazer esse caminho aqui, mas que outra estratégia eu vou arrumar para realmente chegar nesse lugar? Porque é esse lugar que a gente tem que chegar, sabe? Se vocês esquecerem tudo que eu falei, se vocês esquecerem todas as 5 semanas, dá um blackout, um bug, se vocês esquecerem tudo, se vocês guardarem só aqui, tem que ser pelo coração, tem que ser bonito, já valeu o curso. Só guardar isso já tá bom. Tem que ser pelo coração. Só que às vezes quando a gente pensa em tabuada, quando a gente pensa em frações, como assim pelo coração, Laida? Nossa, isso é esse o único jeito que vai funcionar. Então, todos esses caminhos, a flor, a pirâmide, a estrela, os pulinhos, a música, isso tudo é para permear de beleza, é para permear de sentido, é mergulhar naquele caldeirãozinho de fantasia que eu contei para vocês na primeira aula, para a criança realmente conseguir digerir aquilo ali. Então, não é a gente deixar de passar por nada,
mas é escolher como a gente vai passar pelas coisas, tá? Acho que é isso. Eu percebi que estava um monte de dúvidas aqui. Eu não sei se tinha nada assim que tem a ver, de repente, com a apresentação, com as imagens, ou alguma coisa que, de repente, com os materiais que eu trouxe, só ver de novo e tal. Acho que essas poderiam vir para agora. As outras todas, eu acho muito interessante que a gente reserve para quarta-feira, porque acaba sendo um momento onde a gente pode, sem se preocupar, realmente dar uma mergulhada na pedagogia Waldorf, trazer outras referências, trazer outros exemplos. Eu vi que a gente já tem até algumas perguntas para quarta. E é isso. Eu sei que nem todo mundo consegue chegar na quarta, né, mas assistam a gravação das dúvidas depois, porque às vezes a dúvida de um é uma duvidazinha que está ali guardadinha em ti, que às vezes não teve oportunidade de trazer, ou até nem tinha pensado que aquilo era uma dúvida, mas ouvindo dos outros, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas realmente isso é uma dúvida para mim. Então, é uma oportunidade, né, da gente ir lapidando esses assuntos, e ir se preparando, e eu sinto que não se desconectar, a gente fica mais conectados, né? Na segunda tem a aula, na quarta tira as dúvidas, na sexta chega o material e a gente acaba ficando meio mergulhado nesse mundo da matemática durante essas 5 semanas, mas de uma maneira bem leve, tá bom? Tem alguma coisa, Mônica? Ou é tudo para quarta mesmo? Olha, eu estava olhando, é difícil escolher, né? Porque eu acho que todo mundo gostaria de ter essa resposta agora. Tem uma coisa bem específica sobre aquele calendário circular, que alguém perguntou se os dias podem ficar no círculo maior, que eu acho que é uma coisa bem específica da apresentação mesmo. Porque você foi do macro para o micro, né? Das estações para os meses, e, enfim, ela perguntou se podia ser ao contrário. Eu seguiria o caminho que eu apresentei para as crianças, eu reproduziria no calendário. Mas eu acho que vale sempre experimentar e ver o que combina melhor, e às vezes até experimentar, sabe? Eu vou variar aqui, porque tem menos meses e mais dias, talvez fique mais harmônico os números para fora, né? E funcione, né? Acho que vale experimentar. Tinha uma pergunta aqui sobre as músicas, o pessoal estava querendo as músicas, mas acho que você respondeu sobre isso, né? Tem uma pergunta sobre os gestos também, que é uma ideia de trabalhar a tabuada com ritmos. Eu não sei se aí você não trouxe, se você teve essa experiência, né? Porque quem está perguntando aqui quer aquilo mais específico, assim. Sim, para todas as tabuadas eu tenho os gestos. E assim como as músicas e os gestos, o que eu sinto é como que a gente entende a música. Então, a quantidade de gestos não precisa estar relacionada com o número da tabuada. É muito mais com a melodia da música. Então, por exemplo, aqui eu dei, né? Eu não tive uma coisa de... Eu tenho muitas brincadeiras de meio barbatuques, assim, com copos e com o corpo com as crianças. Essa sempre foi uma marca minha na classe, eu adorava ficar pirando com isso. Mas algumas, eu fui muito para o gesto da história da música. Então, a dos 6, por exemplo, eu não senti de cai, cai, balão. Era cai, cai, balão, cai, cai, balão. Vamos para o simples. O que ele está falando? Está caindo, sabe? Para que eu vou complicar e vou ficar fazendo um monte de percussão? Né? Então, em relação às tabuadas, tem gesto, e inclusive em altos desafios, já no final do ano, podia acontecer de, por exemplo, não cantar a música, só fazer o gesto, que tabuada que a gente está fazendo agora? E só pelo gesto, a gente está na tabuada tal. Então agora a gente vai começar. E eles têm internamente o pulso. Parei. Que número a gente está? Se eles estão junto comigo, só que dentro da cabeça deles, eles conseguem... Prof, a gente está no número tal. Né? Porque aquilo é
a música e a matemática, elas são irmãs. As crianças, elas começam a entender isso, né? Percussão corporal, sem música, também tem. E esse exemplo de virar de costas para a turma, bater numa lousa, bater numa mesa, pegar um toquinho de madeira, pegar uma flauta, tocar um som, falar, esse número, pi, 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 por exemplo, na flauta, não importa qual é a nota, quantas vezes eu soprei? 3. Aí eles começam a entender que é só um artifício para eles prestarem atenção, né? Então, usar tudo isso é muito legal, assim, né? A gente não se acomodar nem nos olhos, nem no tato, nem só nas pernas. Ah, não, as crianças estão se mexendo, elas estão pulando corda todo dia. Mas e os outros sentidos, né? E a audição, e o paladar, né? Como é que a gente pode explorar isso também, né? Como é que a gente pode trazer coisas gostosas para comer e isso ser uma dinâmica da matemática? Não é? É esse lugar de investigação, de interesse que eu sinto que eu me sinto provocada, sabe, pela pedagogia Waldorf, assim, de não me acomodar num lugar. Que novidade que eu vou trazer agora? Né? Ah, vai ser musical, vai ser, né, vai ser de gosto, vai ser de... Então, acho que é isso, sabe? Não sei se eu respondi muito a pergunta, mas acho que a ideia é essa, assim, de usar o corpo e a música como mais um elemento para chegar no coração. E a criança guardar nesse lugar o que a gente está passando, a trajetória da matemática, né? A gente sair um pouco só da cabeça, trazer um pouco mais para o corpo esse aprendizado. Continua, né? É um contínuo, assim, do que como foi apresentado no primeiro ano, né? A matemática através do movimento. Acho que, independente da forma, o pessoal está pedindo exemplos e tal, talvez a gente possa pensar nisso, mas independente da forma, eu acho que o recado é esse. É a gente não ficar naquela cópia da tabuada e memorização da tabuada meramente mental, né? Deixa eu ver. Eu acho que tem assuntos... fala lá. Não, eu ia falar, só que eu acho que tem assuntos que vão se estender, então é melhor deixar para quarta. Tá. Eu só falar que nem sempre, por exemplo, você traz a música com o movimento, se essa está confuso e não entra, porque às vezes entra, por exemplo, numa segunda vez que vai com a matemática, porque os caminhos são nessas, né? Então, no primeiro momento, por exemplo, eu usei muito menos música, só para mostrar que tem outros caminhos, porque eu não consegui também pegar essa parte para trazer uma canção com a tabuada. Então, eu fiz isso para algumas das tabuadas, mas nem para todas. Eu acho que também não precisa fazer para todas, gente. Eu acho que a gente precisa olhar muito bem por isso também. E fala, por exemplo, talvez nem para toda tabuada faz sentido trazer uma música. E tá tudo bem também. Não precisa trazer uma música para tudo, sabe? Tem muitos caminhos para ser feito. Então, eu fazia muito movimento. Por exemplo, saco de feijão. Gente, eu amo saco de feijão. Então, eu joguei muito basquete. Até faculdade, eu joguei basquete na faculdade. Então, a gente fazia aqueles exercícios com a bola. Então, você leva a bola entre as pernas para o outro lado, depois trazia para frente entre as pernas. Então, isso que estava muito, sei lá, engrenado em mim. Eu peguei saco de feijão com as crianças e falei, gente, a gente vai levar o saco de feijão entre as pernas com lemniscata e a gente vai contar ritmicamente. E depois que conta ritmicamente, depois a gente traz a tabuada. Então, às vezes a gente fala, nossa, ela está falando de música, a gente precisa trazer música. E não necessariamente, sabe? Não tem regra. E talvez essa coisa, por exemplo, mais, sei lá, de liberdade dentro da pedagogia Waldorf e também a coisa mais frustrante, porque você quer que alguém dá aquilo para você e fala, mas não tem regra. Você pode inventar e não precisa usar isso e não precisa usar aquilo. Então, eu sei que isso é frustrante. Eu totalmente entendo esse lugar. Mas também eu acho que é super importante de olhar para dentro um pouquinho e falar de onde faz sentido para mim
traz isso, quais movimentos traz sentido, porque, mais uma vez, a importância é o movimento que traz isso. Então, é a amarelinha, é jogando uma pedrinha num número e falando, tá, então a gente está fazendo a tabuada do 6, hoje eu joguei a pedrinha e eu vou pular a tabuada até chegar naquela pedrinha. Depois eu vou voltar para trás, fazendo a tabuada para trás. Eu vou contar ritmicamente até chegar lá e depois eu vou voltar para trás. Então, eu acho que precisa olhar aquela criança, aquele grupo de crianças, e obviamente a maior que a turma é, o mais difícil que isso é. Eu compareço bastante com quem tem uma turma lá com 20 crianças ou mais, sabe? Isso é super difícil de lidar. Então, com certeza é mais fácil para quem está em casa, porque você, nesse sentido, você tem aquela criança na frente. Então, você consegue adaptar muito mais com aquela criança. Mas é isso, gente, é o caminho do movimento e o caminho do sentir. Então, como que você vai melhor atingir aquela criança ou aquele grupo de crianças com essas duas coisas? Isso mesmo, perfeito. Nicole fez um resumo aqui para a gente fechar. A gente se vê na quarta-feira com todas as perguntas. As que ficaram ali no chat, as meninas vão recortar e aí a gente puxa depois para quarta-feira. E se vocês quiserem colocar mais algumas, quando levarem todas essas informações para o soninho amanhã e ficarem matutando, coloca lá no nosso grupo de WhatsApp e a gente tenta passar por todas elas na quarta, tá bom? Boa noite, bom descanso.